vamos falar de um dado triste, gente? Todos os dias, em média, 7 idosos vão às delegacias aqui do Espírito Santo para registrar os crimes que sofreram. Uma situação que preocupa e deixa muito idoso em vulnerabilidade, né? As agressões acontecem de várias formas e, na maioria das vezes, sempre vem geralmente ali de quem? De um familiar, de uma pessoa próxima. E, segundo a polícia, os casos de crimes contra os idosos aumentaram em 26% aqui no estado em comparação ao mesmo período do ano passado. E amanhã, gente, amanhã é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E esse vai ser o nosso assunto de agora aqui no nosso estúdio. Para isso, vem cá, participa com a gente. Eu recebo a delegada, a doutora Milena Girelli. Obrigada pela sua participação, doutora. Obrigada, Roberta. A gente agradece. Daniela Sampaio, que é psicóloga. Obrigada, Dani, também pela sua contribuição com a gente nesse assunto tão importante. E a Josiara Lírio, que daqui a pouquinho ela vai trazer o relato que, infelizmente, o avô dela foi vítima, né, de uma violência contra a pessoa idosa. Já já você vai contar pra gente, mas antes, doutora, chama atenção, né? Um dado aí, 26% a mais que o mesmo período do ano passado. O que explica esse número, esse aumento? Roberto, eu acredito também que a ação de conscientização aumentou a informação. Então, as pessoas estão procurando mais a delegacia porque elas estão tendo mais informação também a respeito dos seus direitos, do que se trata a violência. Porque as nossas vítimas, elas têm muita dificuldade de acreditar que estão sendo vítimas de seus agressores, né? Porque são pessoas muito próximas. Geralmente, essa denúncia agora, pensando nesse aumento de 26%, está vindo de quem? Está vindo do próprio idoso ou de um outro familiar, uma terceira pessoa que está presenciando essa cena? A verdade é que as nossas vítimas, elas têm muita dificuldade de denunciar, porque os agressores são pessoas próximas. Então, muito difícil um pai ou uma mãe denunciar os filhos. Então, testemunhas, a gente precisa realmente da divulgação, da necessidade das testemunhas irem até a delegacia para denunciar os fatos. Josiara, antes do seu avô morrer, alguém da família chegou a fazer uma denúncia na época? Não, porque ele pedia que não queria acreditar que seria o próprio neto que estava agredindo ele, né? Então, por ser filha dele, por ser mãe do menino, ele não queria acreditar nessa hipótese. Era um pedido dele? Dele, pedido dele. Por que, Dani, que é tão difícil assim para a pessoa? A gente está falando aí da pessoa idosa especificamente hoje. Por que é tão difícil ela, primeiro, acreditar que, de fato, ela está sofrendo essa violência e ela dá esse passo de que ela precisa interromper esse ciclo? A tendência natural, Beta, pelo que eu pude observar, né, quando eu trabalhei no serviço de convivência para pessoa idosa aqui na capital, é justamente isso, assim, é a dificuldade, primeiro, de acreditar, mas ainda maior é a dificuldade de verbalizar isso, sabe? Conseguir falar. Então, eu percebia que era tudo muito minimizado, assim, não, ele só fica com o meu cartão. Ele só fica com o meu cartão, não tem problema, deixa. E aí, assim, não, ele só me empurrou um dia. Sabe? Eu percebo que na fala a tendência é muito de minimizar. Por quê? Primeiro, porque não quer que essa pessoa seja punida. E segundo, porque eles sentem, e não só eles, não só a pessoa idosa, né? A gente já falou aqui de agressão contra a mulher, sente vergonha, porque, em tese, talvez até inconsciente, sente assim, falhei. Né? A pessoa que eu dei amor, que eu cuidei, que eu, por vezes, entreguei a minha vida para essa pessoa, né? Para um filho, por exemplo, eu entreguei a minha vida, eu entreguei tudo que eu tinha, e aí agora o que eu recebo em troca é isso. Como que eu vou falar isso para a sociedade? Como que eu vou falar isso para a minha família? Então, o peso é ainda maior do que se fosse alguém realmente de fora, como bem a doutora disse, né? Além da dor física, que geralmente envolve essa agressão física, ainda tem esse sentimento de decepção. O que isso pode ir causando nesse idoso que se torna vítima de uma situação como essa? A gente fala de fator desencadeante, né? Normalmente a gente ouve falar em gatilho, assim, de despertar mesmo transtornos que, por vezes, a pessoa podia já ter um pezinho, né? Uma tendência. Mas eu vejo muito depressão e outras síndromes, assim, síndrome do pânico, sabe? Medo de sair na rua, de achar que todo mundo vai fazer parecido. Porque pensa, Beta, a pessoa que está dentro da minha casa, que teoricamente é a pessoa que eu mais amo, que deveria mais me amar, faz isso comigo, como que eu vou sair na rua? O que as pessoas vão fazer comigo? Eu não sou merecedor de nada. E aí acha que, né, se alguém entrega alguma coisa e faz alguma coisa de bom para mim, está fazendo por algum motivo, mas que não o que eu mereça receber isso, né? Porque, novamente, se a pessoa que eu entrego amor faz o contrário comigo,
eu entendo que eu não mereço receber isso de ninguém, né? Como que começaram as agressões no seu avô? Não foi física totalmente, foi mais psicológica, né? O Em questão de início, pedir né? isso, em questão de pedir dinheiro. Ele achava que o meu avô era obrigado todo mês que recebia aposentadoria dar para ele metade do pagamento. Aí até que uma vez ele deu um empurrão no meu avô. Depois do empurrão foi para cabo de vassourada. Aí bateu no meu avô com cabo de vassoura, até que chegou ao ponto dele matar meu avô com facão. Seu avô, como que ele se sentia psicologicamente desde quando aconteceu a primeira agressão? Ele sempre teve a vontade dele mesmo denunciar. Só que nunca conseguiu por conta da mãe, que pedia sempre que não queria ver o filho preso. E aí a gente pensa, né? É um pedido da filha. Como que o pai não vai atender? É o pensamento, doutora Milena, geralmente que chega quando a senhora vai receber um caso como esse. São relatos bem parecidos? Infelizmente, sim. Então, a vítima, a pessoa idosa, quando vai na delegacia, ela quer uma ajuda. Ela não quer indiciar o seu agressor. Ela quer que a gente encaminhe aquele neto, aquele filho para um tratamento para alcoolismo, para um tratamento para droga. Mas quando a gente fala da possibilidade de indiciamento, ele recua e começa a omitir as informações. Agora, a gente precisa frisar as formas que acontecem essa violência. Não é só, né, geralmente até vai tendo uma escala, não é só a agressão física. Às vezes o idoso já está sofrendo uma violência psicológica, começa assim, uma violência psicológica, e isso pode ir aumentando? Quando a gente fala de violência, a gente só pensa na violência física, né? Mas antes da física acontecer, outras violências já vieram. Então a gente vê muitas situações de ameaça, de negligência, de abandono, de abuso financeiro. E às vezes, quando a pessoa idosa fala o primeiro não, começam as agressões físicas, que talvez tenha sido o seu avô, né? Foi exatamente assim, Josiara? Foi, exatamente. Vai tendo essa escala, Dani. A tendência é que quem já age dessa maneira contra a pessoa idosa tem um grande risco de isso ir crescendo? Eu confesso que eu não conheço nenhum caso que estacionou, sabe? Não de forma nenhuma que a violência psicológica seja menos do que a física, mas eu não conheço um caso que parou ali. De fato, sempre vai aumentando. Isso é um perigo, porque eles se deparam com uma pessoa fragilizada, então eu vou crescendo, né? E é interessante a gente perceber, na história que ela conta do avô dela, que inclusive eu sinto muito de verdade, é interessante perceber como que ele abre mão do bem-estar dele em prol do bem-estar da própria filha, né? E aí ele vai ficando mais vulnerável, porque quem está em volta vai percebendo isso, né? E coagindo, né? Então, se eu percebo que ele é capaz de abrir mão do bem-estar dele, eu posso ir crescendo mais, porque eu já entendi que aqui ele não vai me denunciar, e aí a pessoa que está ali na agressão, ela vai crescendo nisso, e aí, infelizmente, a gente tem muitos fins assim, mas é verdade que nem todos, mas que a agressão física, psicológica, financeira, a negligência, elas causam um mal tão grande, porque a pessoa chega numa fase da vida que ela entende assim, cumpri meu papel. Meus filhos estão criados, entreguei para a sociedade as pessoas de bem, tá tudo certo. E aí volta tudo para ter que vivenciar tudo isso de novo, né? Assim. Agora, doutora Milena, o que a gente percebe é que, às vezes, esse assunto fica velado na família. A tia, o avô, a avó, a filha, o neto, às vezes todo mundo percebe, todo mundo está se dando conta, mas por que acontece de não pedirem essa ajuda? Né? Quando você recebe lá, quando a gente tem esse aumento de 26% e que uma outra testemunha que fez essa denúncia, a gente precisa então reforçar a importância da sociedade, porque já que os netos estão sabendo, a família está sabendo e ninguém consegue agir, seja por um pedido do próprio idoso, vamos reforçar então a importância de uma terceira testemunha que ela pode fazer essa denúncia? Exatamente, por isso o papel de vocês é tão importante na divulgação do que é violência, quais são os direitos das pessoas idosas, para as pessoas também se sentirem confortáveis de irem até a delegacia. E eu falo sempre assim, não se sente confortável, tem medo de se expor, não quer interferir na dinâmica da família, que tem pessoas que não querem, né, se envolver. Então, faça a denúncia anônima, diz que 100, 181 é anônimo. Então, mas essa ocorrência, ela vai chegar até mim e a gente vai verificar. Porque, às vezes, situações pequenas, elas podem ser resolvidas rapidamente, não deixar crescer.
E hoje, por exemplo, a gente tem um caso aqui da Josiara que, infelizmente, né, perdeu o avô por conta dessa violência. E como que está a família desde então? Que poderia ter sido resolvido, né, de uma outra forma. Como é que fica a família, Josiara? Então, fica um para lá, um para cá, ninguém mais é a mesma, porque a gente só se unia por conta dele. Depois que ele faleceu, não tem mais união. Eu mesmo tomo hoje 6 tipos de remédio controlado, né? Porque minha vida não foi mais a mesma. A minha mãe também a mesma coisa. O meu filho de 7 anos também. E assim, mexeu com a família toda, toda. A Josiara chega a se emocionar, fica à vontade, toma uma água aqui. Enquanto isso, Dani, a gente vê o quanto que uma violência contra qualquer pessoa da família, e especificamente, a gente falando hoje aqui contra o idoso, quanto que isso pode afetar todos e ter um final pior do que qualquer um possa imaginar. É de se emocionar mesmo, porque é muito triste você ver isso dentro da família, assim, né? Onde a gente espera ter proteção. A gente espera, assim, vai acontecer meus problemas na rua, vou chegar em casa, tenho essa pessoa para dividir um problema, tenho essa pessoa que vai me ajudar. E aí, quando esse problema está em casa, é muito pior, né? De fato, eu não consigo imaginar o que acontece numa família dessa, assim. Porque ouvindo ela falar, a gente já fica emocionado, né? Porque eu fico imaginando, sabe, Beta, como que essa família se reúne? Ainda se o avô tivesse falecido, né, por uma ordem natural da vida, ok, mas da forma que foi, eu não consigo imaginar essa família reunida novamente, né, num Natal, o impacto eu acho que é sem fim e não consigo imaginar nem melhorar isso, sabe? Como? Sentar todo mundo para conversar, como que seria, entende? Falar de fora é fácil, vamos conversar, mas enfim, quem vivenciou uma situação tão traumática quanto essa, de fato, assim, precisa de ajuda para conseguir falar sobre isso, para que o trauma fique menos impactante, porque senão realmente a vida vai parar. Tem comentários aqui nas nossas redes sociais, inclusive eu convido você também a participar com a gente sobre esse assunto, se você já presenciou ou se acontece na sua família, já aconteceu, está aqui o nosso WhatsApp, 99942-2478, tem também o nosso Facebook, Fala S. E chegou uma participação aqui, doutora Milena, de uma pessoa que diz: eu sou agente de endemias, visito muitas residências e isso é mais do que podemos imaginar. Local insalubre, má alimentação, idosos que às vezes até têm bom salário, mas vivem sem nada. Vamos deixar bem claro quais são as características do que já pode ser considerada essa violência contra o idoso, porque tem a violência patrimonial, tem a psicológica, né? A negligência é uma forma de violência também. Falou, é um local inapropriado, né? Isso é maus tratos, isso é negligência. Então, por exemplo, hoje minha equipe de policiais, quando vai no local verificar, ele não só conversa com a vítima e testemunhas, ele olha também o local de uma forma geral, para a gente ver se aquela vítima está tendo comida na geladeira, se a casa está limpa. Então, é toda uma situação complexa realmente. E uma pessoa como essa, um terceiro que não tem nada a ver aí com a família, com a vizinhança, também pode ser testemunha de um caso como esse? Exatamente. Também pode denunciar? Pode denunciar como um comunicante daquela situação. E a gente vai verificar. Tem mais comentários aqui de outra participação que diz: nós idosos sofremos muito, principalmente na rua, com a falta de respeito das pessoas. Dói muito. E isso é mais comum do que a gente imagina, né? No dia a dia, o tratamento que o idoso recebe no ônibus, na fila do banco, né, andando na pracinha, a gente vê que há muito descaso com o idoso. Por quê, Dani? Por que a gente não valoriza quem a gente deveria valorizar, que cuidou da gente a vida inteira? Eu penso que é uma tendência natural, se a gente não tomar conta do ser humano, de crescer em cima do mais frágil, né? Você pode ver que as violências normalmente são com animais, né? Com mulheres, com os idosos. Mas eu queria aproveitar, Beta, e falar sobre uma coisa que, quando eu trabalhava, né, com uma pessoa idosa, eu ouvia muito e que particularmente não concordo. E aí, doutora, a senhora deve ouvir também. Quando fala assim, tem direito a sentar no ônibus, enfim. Aí fala assim, mas está chegando o forró.
Beta, não importa. Ele tem direito de se divertir, sabe? Ah, então tá chegando o forró, então não pode Exatamente sentar. isso. Você tem que ficar em pé, porque eu tô indo trabalhar, não importa de onde ele tá vindo. Ele tem direito de se divertir e ele tem o direito dele, que é de sentar. Ele tem direito. Então, para onde ele tá indo, de onde ele está vindo, não faz com que ele vai perder o direito dele, que é constitucional, né? Então, é uma tendência de que menosprezar mesmo, sabe? Ah, se você tem força para isso, então você pode ir em pé. Olha que doido, né? Tem mais comentários chegando aqui. Da Márcia Salles Bezerra, ela diz: infelizmente, ele não sofre só em casa, né? Aconteceu com o pai dela, né? Falou que uma vez no hospital ele foi contido na cama, ou seja, até mesmo no ambiente onde era para a pessoa receber ali todo o cuidado, ainda assim isso pode acontecer. Tem outro comentário aqui da Lenira Moura, ela diz: Beta, conheci uma senhorinha que o filho deixou ela num abrigo e vendeu o apartamento, né, da mãe e se apossou do benefício. Na verdade, as pessoas têm medo de falar sobre o caso. É um assunto muito sério, muito delicado. Por que, Dani, que as famílias têm medo de falar sobre isso? Aí fica tentando deixar esse assunto velado. Por quê? Normalmente, primeiro, por esse motivo, por a gente não esperar que vai acontecer ali, né, no seio familiar, mas também porque... eu imagino, né? Talvez vai ter outros exemplos lá, mas assim, eu via, né, que era muito custoso provar, sabe? Por exemplo, negligência. Às vezes pode ser uma coisa mais subentendida. Tem coisa que está visível, mas tem coisa que não leva ao médico. E aí, como é que vai fazer? Ah, eu vou ter que ir lá falar, vou ter que... Enfim, eu percebia que a correria do dia a dia atropelava essas coisas. Depois eu vejo, daqui a pouco eu vejo. E isso é tão perigoso, porque, infelizmente, a gente tem um exemplo aqui hoje que o depois, né, não chegou. Então, a gente tem que estar atento mesmo, assim. A gente já falou isso aqui outras vezes, sabe, Beta? Assim, peca pelo excesso, está desconfiando que tem alguma coisa ali, denuncia, sabe? E aí vão chegar lá, se não for nada, olha que bom, não é nada. Mas se for alguma coisa, você conseguiu ajudar antes. Como que era o seu avô, Jussiara? Ah, é maravilhoso. Maravilhoso. Ele, né, mais novo, serviu o exército. E, assim, mesmo eu vi o quanto ele foi guerreiro, que mesmo ali nas últimas, morrendo, ele ainda tentou lutar com um pedacinho de pedra. Né? Então, assim, eu vi o quanto ele foi forte ali. E ele sempre foi esse avôzão carinhoso? Sempre foi. Né? Ia na e ele feira, fez tudo, inclusive, sim. por essa pessoa. Sim, né? Porque era ele que dava de dele. comer, era ele que dava de beber, era ele que dava tudo. Por medo. E aí vivia com esse medo? Com esse medo. Então, assim, às vezes ele chegava dentro de casa, um menino, chegava dentro de casa, ele saía, preferia ficar na rua para poder não ficar dentro do próprio quintal, onde ele construiu, onde ele conquistou, com o próprio suor dele. Alguma vez o seu avô relatou esse medo de alguma coisa acontecer ainda pior? Sim, e a gente sempre avisou ele, né, que era algo que hoje a gente se culpa por isso, porque a gente nunca devia ter pedido ele isso. Vovó, vai viajar um pouco, vai para casa dos seus parentes, sai um pouco daqui. Não, eu só irei sair daqui morto. E foi como ele saiu, morto. Porque o idoso tem isso, né? Sentimento de pertencimento. A casa dele, onde ele cresceu, onde ele foi criado, assim era? Era. A casa onde ele morou a vida toda? A vida toda. E ele morava a família junto? Morava, porque a mãe tinha uma casa na frente, minha mãe tinha no meio e a dele era nos fundos. Isso é mais comum do que a gente imagina, doutora? Exatamente. Esse sentimento de pertencimento, o idoso está no local que é dele. E não é justo tirá-lo também, né? O que faz, doutora, quando chega nesse ponto? Que às gente... vezes o agressor é o próprio filho, é o próprio neto, é o próprio sobrinho. No momento do registro de ocorrência, eles pedem uma medida cautelar de proteção, que aí a gente pede judicialmente, que é o afastamento do agressor do lar. Então, assim, a pessoa idosa ela pode pedir na delegacia e em 24 horas a gente está encaminhando para a justiça. Tem alguns comentários aqui que chegaram para a gente nas redes sociais. Tem uma pessoa que diz: eu estou assistindo agora a matéria, eu gostaria de saber se o filho que grita faz xingamentos com a mãe na frente das pessoas, se isso é considerado violência. É violência. E pode fazer denunciar, sim. É um desrespeito com a pessoa idosa, porque nesse grito pode estar envolvido várias coisas. Pode ser não só xingamentos, mas pode ser ameaças, é uma violação. Tem mais um comentário de uma pessoa que diz: é muito triste maltratar essas pessoas, os idosos. Você não quer cuidar, né? Não judia, não maltrata uma pessoa dessa. E a gente encerra esse estúdio aqui deixando exatamente esse alerta, né? Porque a pessoa que cuidou da gente a vida inteira, o que a gente espera, né, Dani, é que uma hora,
A gente sabe que isso faz parte do ciclo da vida. Imagina o quanto de desgosto isso gera numa pessoa que cuidou daquele filho, daquele neto, que ajudou na criação e chegar num momento da vida em que as coisas se invertem e era para ter essa troca e não tem. Se não quer cuidar, tem outros caminhos, né? Deixa pra gente esse alerta, Dani. Eu já comentei uma vez sobre uma pessoa que me procurou, né, e falou assim, eu sei que eu estou errado, mas eu não tenho paciência. Então, chegou nesse ponto, busca ajuda mesmo, sabe? As cidades, elas têm seus serviços, têm serviço de convivência, eles fazem atividades, tem outros tipos de serviços, incentive o idoso a sair, a fazer uma caminhada, a ficar fora também, para ele, né, para fazer bem para ele mesmo, mas... Não precisa chegar nesse ponto, sabe? Não precisa justamente por isso, assim. Se a gente parar para pensar, tem essa expectativa natural da vida, né? Não é você tem que cuidar de mim, mas a gente cria uma expectativa. E se você não consegue fazer isso, peça ajuda, mas não faça isso, não. Exatamente. Olha, hoje no Espírito Santo, nós somos o único estado do Brasil que na Polícia Civil contém assistente social. Isso faz uma diferença imensa para tratamento contra a pessoa idosa. Porque, assim, essa preocupação, muitas vezes, de não querer indiciar seu agressor, a gente encaminha para o assistente social para conversar com aquela vítima, para ela se sentir mais confortável naquele espaço e está encaminhando também para outras instituições para a gente tentar promover uma família unida, né?